Paulo aos Colossenses, capítulo número 2. Nós iremos ler do verso 8 ao verso 23. A última mensagem nós fomos ali até o verso 7. E hoje nós tentaremos ir aí do verso 8 ao verso 23, tá bom? Capítulo 2 de Colossenses, verso 8 ao verso 23. Vamos ler a palavra do Senhor? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a uma celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentando e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Irmãos, Paulo, ele tinha acabado de exortar a igreja para que eles ficassem firmes em Cristo. Nós vimos aqui, e nós encerramos a última mensagem no verso de número 7, e se você ler novamente, você vai ver que Paulo, ele diz no verso 7, e exorta a igreja para que eles ficassem enraizados, ficassem firmes, firmados na fé em Cristo Jesus. A partir do verso 8, Paulo, ele separa essa parte da carta aqui, vai até o verso 23, ele separa essa parte da carta apenas para alertar a igreja contra os falsos ensinos que estavam sendo espalhados na igreja dos Colossenses, na igreja que estava em Colossos. Como eu já tinha dito para os irmãos, existia uma mistura de ensinos na igreja de Colossos. Era uma mistura do ensino do cristianismo com o judaísmo e com as filosofias gregas. E essas filosofias também vinham incutindo aí ensinos místicos, de misticismos, coisas que faziam parte das religiões de mistério da época. Então tudo isso se misturou, o judaísmo, filosofia grega, misturou ao cristianismo, e tudo isso estava sendo disseminado na igreja de Colossos. Então Paulo separa essa parte da carta
para dar 3 alertas à igreja de Colossos e preparar a igreja contra os falsos mestres. Porque os falsos mestres, na verdade, todos esses ensinos, todas essas falsas doutrinas, heresias que estavam sendo ensinadas, a base delas que os falsos mestres tinham era o seguinte: Cristo não é suficiente. Você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo. Essa era a base do ensino dos falsos mestres. Cristo não é suficiente. Cristo não é o bastante. É preciso você fazer mais alguma coisa para conquistar a salvação. É o que a gente vai ver aqui, em todos esses versos aqui que Paulo ele escreve. Então, Paulo ele dá 3 palavras de alerta para a igreja de Colossos. O primeiro alerta está no verso de número 8. Pode perceber que está assim: tenham cuidado, ou cuidai. Verso 8 é o primeiro alerta. O segundo alerta está no verso de número 16. Portanto, não permitam. A terceira palavra de alerta está no verso 18. Na minha versão está novamente: não permitam. Então, Paulo dá 3 alertas. Ele separa aqui, dá 3 alertas. Tenham cuidado, não permitam que façam isto, não permitam que façam aquilo. Então, são estes 3 alertas que nós trabalharemos aqui nesta noite. Tentaremos trabalhar. E por fim aí, Paulo ele dá uma palavra final para a igreja de Colossos. Amém? O primeiro alerta de Paulo está no verso 8 ao verso 15. E o alerta dele é sobre o cuidado que a igreja tem que ter contra os ensinos de tradições humanas, contra as tradições humanas. No verso 8 ele começa dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Em outras versões: tenham cuidado para que ninguém vos enrede. Acompanhe comigo: as filosofias vãs e enganosas. Paulo ele está exortando, ensinando, alertando a igreja para que eles não fossem enredados. O termo enredado aqui que é usado no original, e o meu está: cuidado para que ninguém os escravize. O termo é o silagogel, significa raptar, significa sequestrar. O que é que Paulo está dizendo? Não permitam que ninguém os sequestre com vãs filosofias. Não permitam que ninguém os rapte da verdade, os sequestre, os tire da verdade e os leve para a mentira. Essa é a intenção de Paulo. Por isso que a versão que está em enredar é melhor, dá mais ênfase. Não permitam que ninguém lhe amarre, lhe capture, lhe tire da verdade, que é a verdade em Cristo, que eu já tenho ensinado a vocês, e leve para tradições humanas, a ensinos humanos, a filosofias vãs e enganosas. O erro dessa filosofia, dessas filosofias humanas, desses ensinos humanos, dessas tradições humanas, qual era? Paulo diz que elas se fundamentam, no final do verso 8, elas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Qual é o problema dos ensinos humanos? Qual é o problema das vãs filosofias que Paulo está alertando a igreja para que eles não se deixem enredar? O problema é que esses ensinos estavam baseados não em Cristo, mas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Rudimentos do mundo, ou princípios do mundo, é mais ou menos o ABC de qualquer assunto. Qualquer assunto que a gente vai tratar, existem princípios básicos. É o ABC. Quando Paulo diz aqui princípios do mundo, rudimentos do mundo, ele está dizendo: não se deixem enredar pelos princípios do mundo, pelos ensinos principais, pelo ABC, pelos elementos do mundo, pelos rudimentos do mundo. Duas coisas: essas vãs filosofias estão baseadas em tradições humanas e em princípios não de Deus, não em Cristo, mas do mundo. Então Paulo diz para a igreja, o que é que Paulo está dizendo para a igreja? Rejeite estes falsos ensinos, porque eles não estão baseados em Cristo. E todo o ensino na igreja que não está baseado em Cristo tem que ser rejeitado. Todo
Todo ensino que está baseado, irmãos, em tradições humanas, em cultura humana, em ensinos humanos, em princípios do mundo, tem que ser rejeitado pela igreja. Eu não posso basear a minha pregação, o meu ensino, nos rudimentos do mundo, dos princípios que o mundo rege, ou em tradições humanas, aquilo que o homem criou, em regras humanas, em culturas humanas. Eu preciso rejeitar este tipo de coisa. Eu só posso aceitar o ensino que está baseado unicamente em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, se algum ensino religioso, irmãos, que você ouvir, que você receber, não estiver baseado em Cristo, rejeite. Pode ser quem for, pastor, obreiro, eu mesmo. Se eu pregar alguma coisa, ensinar alguma coisa, Deus me livre disso. Mas se eu fizer isto, algum ensino, alguma mensagem que não esteja baseada em Cristo, mas na minha própria, em princípios humanos, em tradições humanas, rejeite. Não importa o quanto você goste de mim, rejeite. Porque esse ensino não provém de Deus, mas sim da mente humana. Amém? Verso 9. Pois em Cristo, Paulo vai dizer, rejeite essas filosofias, porque estão baseadas em tradições humanas e rudimentos do mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, verso 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui? Um dos ensinos, uma das heresias que estava sendo espalhada na igreja de Colossos era o seguinte: olha, Cristo é importante. Sim. Cristo faz parte da salvação? Sim. Mas Ele não é suficiente. Nós não achamos a totalidade daquilo que precisamos em Cristo. Nós precisamos de um conhecimento místico, conquistar um conhecimento místico, para que possamos ser plenos, totais, completos. Este é o ensino. Aí Paulo vem e diz: em Cristo habita corporalmente. Corporalmente aqui é realmente, de forma real, tá? Contrastando o seguinte: Paulo está dizendo, não é de maneira figurada que eu estou falando, não é maneira simbólica, é de maneira real. Eu estou falando literalmente, em Cristo habita toda a plenitude divina, toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Cristo é suficiente. Toda a plenitude de Deus nós encontramos em Cristo, irmãos. Porque Ele é Deus. Nada que você deseje de Deus, que você precise de Deus, você não vai achar em Cristo. Tudo que você precisar de Deus, você vai achar unicamente em Cristo. Porque toda a plenitude não é parte de Deus que habita em Cristo. Não é uma parcela de Deus que habita em Cristo. É toda a plenitude, completude, totalidade de Deus habita em Cristo. Vocês não precisam mais de nada, de vãs filosofias, de conhecimentos místicos. Vocês precisam de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Isso aqui refuta qualquer ensinamento que quer dizer que Cristo não é Deus, né? Que Cristo é um Deus inferior. Paulo está dizendo, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Toda a plenitude da divindade. E aqui Paulo ele expressa algo também importante. Paulo está dizendo, vocês não precisam buscar a verdade em mais nenhum outro lugar. Esses falsos mestres aí estão apresentando uma nova verdade, dizendo o seguinte: Cristo é a verdade, mas é uma das verdades. Eu tenho outras verdades para vos apresentar, para que vocês sejam completos. Paulo está dizendo, não precisa, porque em Cristo você acha a totalidade, a plenitude da divindade. Cristo, irmãos, não é uma das verdades. Cristo, Ele é a única verdade absoluta. Nós estamos a nossa sociedade não crê em verdade absoluta. Nossa sociedade relativiza tudo. Ele diz, não, Cristo é a verdade, mas Buda também é. Não, Cristo é a verdade, mas outros deuses também são. Não, Cristo é um dos caminhos, mas existem outros caminhos para ir a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É isto que o mundo diz. Paulo está dizendo, não. Jesus é a verdade total, única e absoluta.
Eu não preciso procurar a verdade em mais nenhum outro lugar. Eu acho unicamente em Cristo. Ele é a verdade, a única verdade. Não é uma das verdades, ele é a única verdade. Amém? Verso 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha que coisa interessante. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda totalidade, completude da divindade habita em Cristo. E como vocês, igreja, estão ligados na cabeça que é Cristo, vocês também são plenos. Assim como Cristo tem a plenitude da divindade, como vocês estão ligados nele, que é o cabeça da igreja, vocês estão plenos. Portanto, vocês não precisam de mais nada. Vocês estão em Cristo. Cristo é suficiente. Paulo está dizendo, não são os conhecimentos místicos que aperfeiçoam vocês, mas é Cristo. Sabe como é que vocês são aperfeiçoados? Quando vocês estão ligados em Cristo, na cabeça, cujo corpo é a igreja. É por isso que vocês são aperfeiçoados. Não é por causa desses ensinos místicos que estão sendo espalhados aí na igreja. No verso de número 11, Paulo continua dizendo, nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro eu preciso explicar o que é circuncisão. Talvez você ainda não compreenda claramente o que é circuncisão. Circuncisão era o ritual que existia no Antigo Testamento, uma ordem de Deus, uma lei de Deus, que toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, tinha que ser tirada uma parte do prepúcio do menino, semelhante à operação de fimose que existe hoje. Todo menino ao 8º dia, israelita, ao 8º dia de vida, tinha que ser circuncidado, cortar parte do prepúcio da genitália do menino. Isto significava a aliança do povo de Israel com Deus. Se o menino não fosse circuncidado, os pais estavam dizendo, a gente não tem parte com Deus, a gente não tem aliança com Deus. Por isso que eles deveriam fazer essa circuncisão. E o que estava acontecendo em Colossenses? Eles estavam tentando judaizar o cristianismo. A gente sabe que essas leis do Antigo Testamento serviram de sombra, que Paulo vai dizer mais na frente. Se cumpriu em Cristo, hoje a gente não precisa mais desses rituais. Só que existiam judaizantes, pessoas que queriam judaizar o cristianismo na época de Paulo. O que eles faziam? Olha, o que eles falavam? Olha, Cristo não é suficiente. Vocês precisam circuncidar ainda os seus filhos. Vocês precisam ainda fazer o ritual da circuncisão para que vocês sejam salvos. Aí o que Paulo vai dizer? Vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, o que era feito no Antigo Testamento. O pai ou alguém chegava com uma faca feita de pedra e cortava o prepúcio do menino. Aí Paulo está dizendo, vocês não foram circuncidados com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que Paulo está dizendo? A circuncisão hoje qual é? É o que nós temos em Cristo, que é o se despir do velho homem, da velha natureza. Hoje não é um pedaço de carne cortado em mim que vai me fazer santo e salvo, mas é quando eu morro com Cristo, quando eu estou em Cristo, Ele circuncisa a minha vida e eu me despido, eu tiro, me despojo da velha natureza e sou uma nova criatura. Paulo está combatendo aqui a judaização, querendo trazer elementos do judaísmo para o cristianismo. E hoje não é diferente, né? A gente vê a igreja querendo implantar rituais judaicos na igreja, né? Tem o dia da expiação, é a Arca da Aliança, rituais, né? Usam roupas do contexto judaico, peças do vestuário do contexto judaico, que não tem significado e relevância nenhuma para nós. Estas coisas foram passageiras, serviram para um tempo.
E um desses aspectos é a circuncisão. Hoje nós somos circuncidados quando nós morremos com Cristo. É o que Paulo vai continuar dizendo. No verso 12, ele diz: isso aconteceu, essa circuncisão, essa nova circuncisão em Cristo, verso 12, aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com ele foram sepultados, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando aconteceu esta circuncisão em Cristo, Paulo ele traz a representação do batismo. Paulo diz: a circuncisão de vocês foi representada no batismo. O que é o batismo? O que significa o batismo? O que representa o batismo? A morte e o sepultamento do nosso velho homem para o mundo em Cristo e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. É isso que significa o batismo. A gente no batismo está dizendo: nós estamos morrendo para o mundo em Cristo, assim como Cristo morreu, nós estamos morrendo para o mundo, estamos ressuscitando assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida. Aí Paulo diz: isso é a circuncisão. Vocês não precisam trazer rituais do Antigo Testamento. A circuncisão completa e perfeita é em Cristo, quando vocês se despiram do velho homem e se tornaram nova criatura através de Cristo Jesus. É a operação de Deus, a operação que Deus fez em nós através de Cristo, irmãos. Esta é a circuncisão do coração, quando Deus transformou o nosso coração. Quando nós morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo, esta é a operação que Deus opera em nós, que Deus faz em nós. Amém? Nenhuma prática, nenhum ritual, nenhum formalismo, nenhuma liturgia é capaz de transformar o coração humano. É capaz de tirar a corrupção do coração humano. É capaz de tirar a maldade, o pecado, a depravação do nosso coração. Só quem é capaz de operar isto é Deus através de Cristo Jesus. Ele opera no nosso coração, o nosso interior. Muda a nossa vida, amém? Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Olha que interessante que Paulo vai dizer. A única solução para quem está morto não são os rituais. É isso que Paulo está dizendo. O que adianta esses rituais de circuncisão? Se vocês estavam mortos. Quem está morto, irmãos, algum ritual tem efeito sobre ele? Não. Qualquer tipo de ritual que você fizer para quem está morto não vai ter absolutamente nenhum efeito. É isso que Paulo está dizendo. Essas coisas aí não têm efeito nenhum. Vocês estavam mortos em seus pecados. E o que trouxe solução então, Paulo? Se não são esses rituais. O que trouxe vida para vocês foi Deus em Cristo Jesus. Deus os vivificou com Cristo. Não é esses rituais que traz salvação, vida nova para vocês, mas sim Deus em Cristo Jesus. Não é essas práticas humanas, tradições humanas. Não são esses rituais que trazem vida para o pecador que está morto. Mas é Deus em Cristo Jesus que nos traz vida, irmãos. É isso que tem efeito. Outra coisa que Paulo continua dizendo, ainda no verso 13. Ele nos perdoou todas as transgressões, todos os pecados. O que Paulo está dizendo? Deus concedeu para vocês perdão quando vocês estavam mortos. Deus, irmãos, Deus ele nos perdoou quando a gente ainda estava imerso nos nossos pecados. Escravos de nossos pecados, perdidos e mortos. Tem gente que acha que Deus nos perdoou. Ah, não, Deus me perdoou porque eu mudei de vida, saí da minha vida que eu estava, saí do pecado. E aí eu aprumei a minha vida, consertei a minha vida, e Deus me perdoou. Coitado. É porque Deus me perdoou que eu consegui sair daquela vida passada.
Paulo está dizendo, vocês receberam perdão quando vocês estavam mortos em seus pecados. Não é ritual que traz perdão e vida para vocês, mas é Deus em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós não fizemos nada para conquistar o perdão de Deus, porque a gente estava morto. Como é que alguém pode achar que merece o perdão de Deus? Como é que alguém pode achar que faz alguma coisa para conquistar o perdão de Deus? Se Deus nos concedeu o perdão quando nós estávamos mortos, a gente não teve nenhuma reação, nenhuma ação, nenhum esforço. Por isso que é graça o perdão e a salvação. É favor merecido, aquilo que a gente não merecia, aquilo que a gente não fez nada para conquistar, mas Deus quis nos dar. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não precisam desses rituais aí para completar alguma coisa. Vocês são completos em Cristo. Vocês são salvos em Cristo, unicamente nele. Amém? Verso 14. E ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrário. Ele a removeu, pregando na cruz. O que é que Paulo está dizendo? Ele nos perdoou os nossos pecados e anulou aquilo que nos era contrário. Isso aqui é importante, preste atenção. O que é que os nossos mestres estavam dizendo? Olha, para ser salvo você precisa obedecer às leis. Você precisa cumprir alguns rituais. Você precisa ainda cumprir a lei de Moisés. Qual era o problema? Qual é o problema, irmãos? De nós acharmos que por cumprir leis nós somos salvos. Que ao contrário de nos salvar, a lei nos condena. A lei, irmãos, nada mais é do que uma escrita de dívidas, das nossas dívidas diante de Deus. Escrita de dívida aqui é uma ideia de promissória que é assinado pelo próprio devedor. Você sabe o que é a lei? O que é a lei diante de Deus? É a nossa promissória com todas as nossas dívidas, assinado pela gente com o nosso próprio punho, com as nossas dívidas, com o nosso pecado, com os nossos pecados. Portanto, como é que eu posso ser salvo através de observância de leis, de mandamentos? Se pelo contrário o mandamento me acusa, porque eu não consigo cumpri-lo plenamente. Eu não consigo obedecer todas as leis. Portanto, elas servem para me acusar diante de Deus. É uma escrita de dívidas que nós temos diante de Deus. Portanto, não nos salva. Portanto, a escrita de dívida nos condena. Então, aquele ensino que estava sendo espalhado na igreja, ao invés de salvar, condenava. E Paulo diz: Deus pegou esta promissória, esta escrita de dívidas, e você sabe o que ele fez? Ele pregou na cruz de Cristo. Ele anulou, ele cancelou a nossa promissória de dívidas. Aquilo que a lei nos condenava, Deus anulou através da cruz de Cristo. Na época antiga era comum, quando um criminoso era crucificado, pregar na cruz o nome dele e o crime que ele cometeu, pelo qual ele estava sendo morto. Essa é a ideia de Paulo. Cristo, quando ele foi pregado na cruz, a nossa escrita de dívida, os nossos crimes foram pregados na cruz dele, como se ele fosse culpado, como se ele fosse criminoso. Portanto, irmãos, quando você falhar, quando você cair, preste atenção, quando você cair, tem que prestar atenção. Eu sei que as crianças estão tirando a atenção, mas tem que se esforçar. Quando você pecar, quando você cair, quando você olhar para você mesmo e ver que você é fraco, que você não consegue cumprir os mandamentos perfeitamente, olhe para a cruz, porque a promissória com as tuas dívidas já foi pregada na cruz de Cristo, já foi anulada. Amém? E Paulo conclui aqui dizendo no verso 15, que quando Deus removeu nossa escrita de dívida e pregou na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo? Jesus, ele triunfou sobre o diabo e sobre os demônios na cruz do Calvário.
Portanto, o diabo não tem mais com quem nos acusar, irmãos, aqueles que estão em Cristo. Não tem mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo, quando morreu, ele despojou o diabo e os demônios. A linguagem despojar aqui, na época, era usado para o general romano, que quando vencia uma guerra, trazia o exército inimigo, fazia uma passeata na cidade, e o exército inimigo era despojado, tirar as suas armas e as suas armaduras, e vinha na cidade naquele cortejo, e o general na frente sendo ovacionado. É essa a figura de Paulo. Sabe o que Jesus fez na cruz? Tirou as armas, os armamentos dos demônios, despojou e triunfou sobre eles. Portanto, as armas do diabo, que eram as acusações contra nós, foram tiradas dele, por causa da cruz de Cristo. Portanto, não aceite acusação e condenação contra a tua vida, porque isto já foi cancelado através da cruz de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não ache que observância da lei, que seguir leis e rituais vai salvar vocês, porque isso, pelo contrário, condena vocês. E aquilo que condenava vocês, Deus já cancelou. E quando ele cancelou, ele despojou as armas do diabo e triunfou sobre eles. Amém? Portanto, Jesus ele não vai vencer o diabo. Ele já venceu o diabo na cruz. A cruz não é a vergonha de Cristo. A cruz é o triunfo de Cristo. Amém? Eu vou ter que ir até aqui hoje. Tá? Eu vou encerrar aqui no verso 15. E numa próxima oportunidade nós damos continuidade ao verso 16.